dos maiores desafios para gestores e empreendedores de grandes ou pequenas empresas é, sem dúvida, a formação de equipes e gestão de pessoas. Este é um trabalho que requer esforço e dedicação contínuos para implementar ações que garantam uma boa produtividade e qualidade de produtos e serviços, além de manter um bom clima organizacional. É sobre isso que vamos estudar na aula de hoje. Videoaula 6. Formação e gestão de equipes vitoriosas. Para a gente falar sobre equipes e desempenho de equipe de alta performance, é muito importante considerar duas coisas: as pessoas e os recursos. Sobre as pessoas, o primeiro passo é selecionar bem as pessoas. A pessoa certa no lugar certo. A gente já ouviu essa máxima e ela é realmente verdade, né? Agora, é importante também destacar que isso não é fácil. Às vezes as pessoas pensam que isso é muito fácil, mas é a pedra angular para que essa equipe venha a ter bons resultados. E isso se complica um pouquinho mais quando se trata de uma empresa familiar, né? Que eu conto com poucas pessoas e que às vezes eu tenho um filho talentoso, eu tenho uma pessoa da minha família que é muito responsável, mas se ela é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento ou tem dificuldade de trabalho em equipe, ou trabalhar com outros, ou trabalhar atendendo pessoas, aí eu tenho que deixar essa pessoa mais no back. Eu tenho que trabalhar ações e atribuições para ela, que ela se sinta confortável, que ela saiba a importância que ela tem, mas que não comprometa o meu resultado com o meu cliente, né? Com os nossos clientes. Além de você escolher a pessoa certa, você tem que saber se aquela pessoa gosta de trabalhar com gente, né? Aí sim ela vai ser verdadeiramente a pessoa adequada para a função, principalmente se for equipe de vendas, equipes de relacionamento com terceiros, né? Aí a gente vai para a questão de recursos. Quais são os recursos importantes? Não é que a gente vá pensar que a equipe não tenha que ser proativa, a equipe tem que ser proativa. Eles têm que fazer do limão a limonada, mas é importante ter um mínimo de recurso. E esses recursos podem ser a gasolina para o carro do vendedor que vai visitar os pontos de venda, os pontos que ele tem que prospectar, né? Os termômetros que ele tem que usar dentro de um cenário atual, ferramentas de trabalho que ele precisa. E se é uma loja de tecido, por exemplo, tecidos adequados de boa qualidade, né? Porque a gente não pode querer que só as pessoas tenham boa qualidade, sejam bons vendedores, bons de gogó, mas a gente também tem que ter uma matéria-prima que seja boa e que responda e que agrade ao cliente. Gente, é muito bom vender produtos bons. Se eu tenho um produto de qualidade, vai ser muito mais fácil para ter alta performance, né? Isso, aliado às pessoas, nós vamos ter um meio caminho muito bem andado para o sucesso dessas equipes de trabalho. Outro ponto muito importante que vale destacar é a questão do planejamento. E aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que é campeão de vendas. Ele não se preocupa mais em bater metas, mas em quanto ele vai superar esta meta, né? E ele trabalhava numa empresa que somente permitia uma promoção no ano. E esse cara, tão bom de vendas, ele obteve 3 promoções no ano. Eu perguntei a ele, o que você faz para ser tão bom de vendas e bater tanto meta? E ele pensou e ele me disse, uma coisa que eu faço e que eu tenho muita atenção é no planejamento. Eu planejo tanto, Meire, eu planejo tanto, e depois eu me sento com minha equipe e a minha equipe planeja e revisa, a gente refaz a estratégia e depois que a gente refez tudo, eu me sento sozinho e planejo tudo de novo. É interessante, né?
Mas em tempos de pandemia, o que a gente pode dizer sobre planejamento? Nós não tivemos tempo para planejar. Levou vantagem aqueles gestores que já estavam com uma equipe bem formada. Mas aqueles que ainda não estavam com essa equipe tão forte, tão potente, tão campeã, não se preocupe, ele só tem que correr um pouquinho mais, né? E é hora, é o momento de formar essa equipe. Os gestores precisam ter em conta que tudo que eles prometerem para aqueles membros da equipe, eles vão ter que cumprir. Então, muito cuidado com isso. Eu tenho visto, algumas vezes, equipes fortes, equipes antigas até, de pessoas, e essas equipes se desfazem por conta de que não cumpriram com o que foi prometido. Então, dentro da estratégia, você tem que montar um cenário onde você defina os prazos, o que eles têm que atingir, o quanto eles vão ganhar, quais são os benefícios e cumprir tudo isso, né? É o professor Francisco Gil Rodrigues que fala: as pessoas não abandonam as empresas, elas abandonam os maus líderes. E aí outra coisa muito importante para o alto desempenho da equipe, a comunicação. A comunicação e o entrosamento, isso tem que fluir muito bem. Lá na composição da equipe, é importante que a gente mescle personalidades distintas e capacidades diferentes. Cuidado com os extremos. Nós não devemos ter equipes homogêneas demais, nem heterogêneas demais. Os membros das equipes, eles devem ser complementares, tá? Mas o que dizer de planejamento em tempos de pandemia? Nós não tivemos tempo nenhum para planejamento, né? E o grande desafio da gestão hoje é planejar num cenário imprevisível. Esse é um grande desafio. Mas as pessoas estão sendo desafiadas a todo momento, né? Quem já tinha construído uma equipe bem integrada, levou vantagem. Quem já estava trabalhando com os recursos e as ferramentas adequadas, também levou vantagem, até trabalhando com portas fechadas. E quem ainda não tem isso, ou não tinha isso, tem que correr mais. Vai ter que correr mais. Não tem problema nenhum. Só vai ter que saber, estar consciente que tem que correr mais um pouquinho, tá certo? Essa via, ela é de mão dupla. Tanto as pessoas estão interessadas em acertar, como as empresas também estão interessadas em construir algo em que seja atrativo para o cliente, elaborar estratégias que consiga chegar até o cliente. E algumas pessoas me perguntam: professora, para onde vão as equipes agora? O cenário está muito tumultuado. Gente, as equipes vão para onde os clientes forem. Se os clientes forem para o presencial, as equipes vão para o presencial. Se os clientes forem para o virtual, as equipes têm que ir para o e-commerce, para o online, para as vendas pela internet também. Então, a gente tem que seguir o caminho do cliente, as necessidades, né? Identificar quais são os melhores canais, quais são as melhores ferramentas. É importante que a gente tenha dentro da equipe pessoas criativas. Isso é um fator primordial para o alto desempenho, que é o que todo gestor quer ter, alto desempenho. Agora, não se engane, o mesmo desejo que tem os membros da equipe, tem os gestores. E os mesmos desejos que tem os gestores, tem o membro da equipe. Aí algumas pessoas me dizem: não, mas eu tenho pessoas na minha equipe que não são tão comprometidas assim. Mas olha, pessoal, pesquisas mostram que as pessoas têm o desejo de fazer certo, de realizar, de aportar coisas positivas. Os percalços no meio do caminho, às vezes a falta de recurso, a falta da boa comunicação
é que atrapalha o meio de campo e no final o jogo não é assim tão exitoso quanto a gente queria. Nesse momento de pandemia, nós vimos 2 tipos de equipes, as equipes presenciais e as equipes virtuais. As equipes presenciais foram aquelas que foram para o front. Quando todo mundo estava dizendo fique em casa, a gente estava dizendo para a equipe presencial, vem trabalhar, né? E aí algumas equipes deram show e algumas empresas também deram show, né? Outras nem tanto, ficaram assim um pouco mais a desejar. Tive oportunidade de ver lojas pequenas, sabe? Lojas de moda infantil, preocupados, como é que eu vou vender? Eu estou de portas fechadas. Tentava vender no online, tentava vender no WhatsApp, não conseguia, porque as mães não estavam tão interessadas em roupas de festa. E sabe o que eles fizeram? Eles se reinventaram fazendo roupas para bonecas. E eles não deram vencimento nos pedidos. Porque as crianças estavam dentro de casa, aqueles clientes estavam dentro de casa necessitando de entretenimento. Não era exatamente das roupas que ela costumava vender. Foi uma reinvenção. Como em todo lugar existem pessoas que são catalisadores e pessoas que atuam como toxinas. Quanto mais catalisadores nós tivermos dentro da equipe, mais chance de termos resultados mais exitosos, tá? Isso parece tão óbvio, não é verdade? Mas não é tão óbvio o fato de o mal que as toxinas causam. O que a gente se dá conta, o que as pessoas ficam sabendo, o que o gestor consegue trabalhar é apenas a ponta do iceberg. Quando a gente fala das toxinas, a gente também está falando de burnout, que é a síndrome da exaustão emocional, né? Às vezes são pessoas muito comprometidas, mas eles não conseguem interagir bem dentro da equipe. E causam um trabalho e causam assim uma dificuldade maior. Tudo isso reduz a potência da equipe. Tá? É importante, eu faço aqui um alerta para que os gestores estejam atentos à saúde do colaborador. Em tempos de pandemia, inclusive, que o estresse aumentou muito grande, já não bastasse os vírus que temos aí espalhados, mas ainda por cima as toxinas aumentaram o grau de produção também, e isso compromete o resultado. É preciso ter empatia, não estou dizendo que tem que tirar, porque às vezes são pessoas com um grau de responsabilidade tão alto, são pessoas com um grau de produtividade tão alto, essa pessoa só não pode ocupar cargo de liderança, né? Essas pessoas que têm uma dificuldade maior no relacionamento, né? Mas é preciso a gente trabalhar tudo isso, até porque o comprometimento, ele não nasce assim do nada. A gente não pode ter uma ilusão de que os colaboradores que estão na equipe vão ter o mesmo grau de comprometimento que outros que já estão ali há mais tempo, ou aqueles que já são parte da alma do negócio. Mas, às vezes, a gente consegue pessoas dentro da organização há pouco tempo e tem um grau de compromisso grande. O comprometimento tem a ver também com a responsabilidade, mas tem a ver também com a construção. É necessário que a gestão já tenha realizado alguma coisa para essas pessoas, de modo que eles gostem de trabalhar com você, eles queiram permanecer trabalhando com você, e eles respeitem o seu trabalho pelo que você já fez na empresa, pelo que você já realizou, né? Aí você vai tendo comprometimento, principalmente quando você já deu a ele alguma coisa. É uma via de mão dupla também, né? O Adam Grant, ele diz que para se obter o comprometimento, eu tenho que me importar com os membros da minha equipe.
Se eu me preocupo com as pessoas da minha equipe, maior o grau de comprometimento, a possibilidade de comprometimento e de resultados melhores para essa equipe. E olha, gente, o Adam Grant, ele está entre as 50 pessoas com maior capacidade de influenciar outros. Professor da Harvard, também é um empresário de média empresa, ele tem teoria e tem prática. E quando ele diz isso, né? Outro autor, que é Peter Anderson, ele diz uma coisa muito interessante. A felicidade dentro das equipes precisa ser trabalhada, porque quanto melhor o clima organizacional, mais capacidade eu tenho de ter resultados positivos. Para falar um pouco sobre essa questão de equipe, comprometimento, eu queria fazer aqui uma pequena dinâmica com vocês. Imaginem que a gente está dentro de um barco, né? Tem muita gente dizendo aí que nessa pandemia nós não estamos dentro do mesmo barco porque somos pessoas diferentes, mas nós estamos na mesma tempestade. E imagine que a sua equipe está dentro desse barco. E esse barco, ele sabe aonde ele quer chegar. Ele tem uma equipe comprometida, ele tem uma equipe integrada, tá? E eles planejaram, dentro do possível, apesar de todo o cenário adverso, eles conseguiram fazer um mínimo planejamento para essa viagem. Eles sabem que eles querem chegar do outro lado do oceano. Começaram a viagem, todo mundo muito integrado, muito bem disposto, interessado em trabalhar. Mas ocorreu que aconteceu uma tempestade e, de repente, a proa desse barco foi danificada. Como era uma equipe multidisciplinar, muito bem treinada, resolveram aqui rapidamente o problema da proa e seguiram a viagem. Mas no outro dia veio outra tempestade e comprometeu a polpa do barco. Nossa, teve gente que pensou que não ia conseguir chegar à sua travessia, né? Mas eles não sabem nem como conseguiram continuar a viagem. Mas aconteceu que a tempestade continuou e derrubou dessa vez a vela do barco. E aí eles pensaram, nossa, não vai ter jeito, nós não vamos conseguir chegar lá. E por incrível que pareça, eles conseguiram chegar no ponto aonde eles queriam, da maneira como eles queriam. Sabe por quê? Porque todos estavam vestindo a mesma camisa. Isso é o que é importante na formação de equipes campeãs, que todos vistam a mesma camisa. Não é exatamente um discurso romântico. A gente sabe que vão ter conflitos, e os conflitos algumas vezes são necessários, são importantes. Eles trazem a mudança, eles trazem novas ideias. O que a gente não pode permitir enquanto gestor é que esses conflitos virem confrontos. A gente também não pode deixar a nossa equipe à deriva. A gente tem que dar o apoio. Com esse apoio vem também o comprometimento, o sentido, o desejo de realizar é coletivo. E o que dá potência na equipe? Vocês sabem o que é potência de equipe? O que dá potência na equipe é quando a gente termina uma meta, um resultado, uma inauguração de loja, o que seja. As pessoas terem o desejo de seguir trabalhando juntos. Porque aí você vai ter a memória transativa dentro da equipe, você vai ter pessoas que já passaram por tempestades, né? Por marés difíceis, pessoas que conhecem o passo a passo e que foram mais a fundo, que conhecem mais os clientes, que conhecem as nuances daquele mercado. Aí você tem uma equipe realmente campeã. Essa equipe que quer seguir em frente, né? Eu desejo muito boa sorte a vocês e estou à disposição. Chegamos ao final da aula de hoje. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre gestão de negócios online. Espero por você. Enquanto isso, acesse o seu ambiente virtual de aprendizagem e aproveite o conteúdo desse módulo. Até a próxima!